boa tarde, amados irmãos, queridos amigos. Eu louvo a Deus por estar mais essa oportunidade aqui junto a vocês, neste programa, para compartilharmos um pouco a palavra do Senhor. Antes de darmos início à palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, rendemos graças ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos concedeu e esta oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, que ela venha encontrar lugar nos nossos corações, fazer guarida, fazer morada, produzir vida, Senhor, e alegrar a nossa alma, porque a Tua palavra, ela vivifica o homem. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Me alegro em Deus, amados, em poder estar aqui nessa tarde. E gostaria de fazer uma leitura na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 5, os versículos 1 e 2, que nos diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu louvo ao Senhor por esta palavra maravilhosa e bem providencial este hino que o nosso irmão Bolívar colocou aqui antecedendo essa minha participação, não é? Deus perdoa pecados, Ele conduz o homem para os céus. Jesus Cristo veio morrer para resgatar as nossas vidas do pecado, da condenação e fez uma obra maravilhosa que nenhum de nós podíamos fazer. Então, esta leitura que nós trouxemos nesta tarde, ela tem como título a justificação pela fé e paz com Deus. Olha, desde o princípio, o homem, quando errou, quando falhou, quando pecou, ele procurou se justificar. E como sempre, nós vemos ali o exemplo de Adão e Eva. Cada um, para se justificar, jogava a culpa no outro. E hoje em dia não é diferente. Quando alguém comete alguma coisa errada, ele sempre procura uma justificativa, quer culpar alguém, foi por isso, por aquilo, porque faltou ajuda, porque alguém não ajudou, porque alguém colocou impedimentos. E sempre o homem procura uma maneira de se justificar. Mas nós sabemos que diante de Deus, o homem não tem como se justificar. Porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus, eles estão colocados no coração do homem. E quando o homem transgride, ele o faz por sua própria escolha. Então, como chegar diante de Deus se justificando por algo que fez? O homem é injustificável diante do Senhor. Nós vemos em Romanos, capítulo 12, né, que a lei fazia exigências, havia uma exigência perfeita para a obediência. Nós vemos no livro de Levíticos, também no capítulo 18, quando Deus diz ao povo de Israel: os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Então a lei exige que os estatutos, que os mandamentos sejam guardados para que o homem viva. Mas o homem sempre transgride, o homem cai, o homem desobedece, não cumpre os mandamentos e os juízos do Senhor. A gente vê também pela lei que ela não pode ser alcançada, a justificação não pode ser alcançada mediante a lei pelo homem. Em Jó, no capítulo 9, o versículo 2, pergunta assim: como se justificaria o homem para com Deus? Não tem como o homem
se justificar diante de Deus, porque se ele intentar colocar a culpa em alguém, Deus que conhece o íntimo, o coração, os propósitos, a intenção do coração do homem, ele não tem como se justificar diante de Deus e nem mentir para Deus. O Salmo 130, versículo 3, ele nos diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá, Senhor? Se Deus contar ponto por ponto, cada minuto, as transgressões, as falhas, as incoerências, o afastamento do propósito de Deus para a vida do homem, quem vai subsistir se Deus estivesse continuamente cobrando essas ações? Mas Deus, pelo seu grande amor, ele preparou algo maravilhoso. Este versículo que eu tenho lido com vocês aqui na abertura. Somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Não veio por obras, por ações, não poderíamos fazer sacrifício algum que nos restaurasse, que nos redimisse, que nos justificasse diante de Deus. Nada que o homem venha fazer o justificará diante de Deus dos seus erros, dos seus pecados e das suas transgressões, né? Então, nós vemos aqui que à luz do Evangelho, nós vemos em Atos dos Apóstolos que o homem foi salvo, foi justificado por causa de Jesus. Em Atos 13 diz: e de tudo que há pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado por ele e justificado, mas pudeste ser justificado por ele, por Jesus, e justificado todo aquele que nele crê. Então, através de Jesus, nós alcançamos essa justificação, alcançamos este perdão de Deus pela fé, não pela fé e pelas obras. Pela fé somos salvos, somos perdoados. Agora temos que observar que as obras, elas acompanham aqueles que creem. Nós não somos salvos por dar uma esmola, por visitar um enfermo, por auxiliar uma pessoa que está necessitada. Isso é uma obrigação de todos nós. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, porque ele veio para morrer em nosso lugar e justificar as nossas transgressões diante de Deus. E Deus, assim, perdoando o homem, dá-lhe uma nova vida, uma nova esperança. E todos aqueles que têm alcançado essa justificação, que estão aqui dentro destes versículos do capítulo 5 de Romanos que tenho lido, justificado pela fé. Entramos pela fé nesta graça e na qual estamos firmes. Temos que permanecer firmes nessa graça, procurando andar segundo os preceitos do Senhor, procurar andar seguindo a sua palavra e continuar nessa esperança de vida, de fé, de companheirismo, de amor, de procurar seguir os exemplos que Jesus Cristo deixou para nós como igreja. Essa justificação que Deus nos deu, ela nos traz muitas bênçãos. A primeira dela é paz. Paz no que respeita ao nosso passado. Porque com esta reconciliação que Deus fez entre ele e o homem, que aconteceu lá na cruz, esta reconciliação veio para as nossas vidas ali na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Ele fez um pacto de paz com o homem. Uma paz que nos dá uma convicção de salvação, uma paz que tira de sobre nós o peso da culpa, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados são perdoados e eles são lançados no mar
do esquecimento. E Deus não pedirá conta desses pecados, né? Nós não podemos permitir que Satanás ele venha trazer acusações sobre a nossa mente depois que nós aceitamos a Jesus, porque os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Satanás, ele não tem condições de nos condenar. Amém? Ele pode intentar. Eu lembro de uma leitura que fiz uma vez acerca da história de um homem, pregador do evangelho, pregador de multidões. Uma noite ele estava dormindo e ele teve um sonho. O inimigo se apresentou diante dele e disse: você agora está muito feliz, satisfeito, achando que vai para o céu. Mas você não se lembra que no dia tal, no ano tal, você fez isso e isso. E no dia tal do ano tal, você fez isso. E começou a mostrar para ele uma relação de coisas erradas que ele havia feito. E aquele homem somente parado e ouvindo. Quando ele terminou, ele perguntou para Satanás: terminou? Ele disse: terminei. E agora embaixo que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Glória a Deus. Então Satanás não tem acusações para fazer sobre as nossas vidas. E outra coisa, se Deus me perdoou, eu também tenho que me perdoar. Porque muitas vezes acontecem casos de pessoas que foram perdoadas, mas ela fica com um peso na consciência, fica com uma cobrança interior na alma e perde a alegria, o prazer de viver por causa dessa lembrança do passado. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dizer que se você já foi perdoado em Cristo Jesus, se Ele já te perdoou, você também precisa se perdoar. Não adianta mais ficar cobrando, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, prossiga a sua vida servindo ao Senhor, alegre com Ele pelo resgate, pela justificação, pelo perdão que Ele deu à sua vida. E outra coisa também que nós temos que observar com relação a isso: se outra pessoa já foi perdoada por Deus, nós não temos que ficar cobrando e lembrando o passado de A ou de B, querendo cobrar de alguém atitudes do passado. Se ela foi perdoada por Deus, nós também temos que perdoar. Então, queridos, essa paz que Deus traz para a nossa vida com respeito, como consequência dessa justificação que Jesus Cristo trouxe para nós, nós temos que nos apossar delas. Agora, eu quero fazer uma observação, que os nossos passados antigos, o tempo da ignorância, Deus lançou no mar do esquecimento. Mas eu lembro a palavra de João, no capítulo 8, versículo 11, quando muitas pessoas trouxeram uma mulher que estava em pecado, trouxeram aquela mulher diante de Jesus, e Jesus a perdoou. Mas ele fez uma recomendação: agora vai e não peques mais. Então fica esta observação para nós. Fomos justificados, glória a Deus, pecados lançados no mar do esquecimento, aleluia. Mas vamos procurar viver uma vida de santificação, uma vida daquele que é restaurado por Deus, foi perdoado por Ele e não quer mais voltar para aquele mundo de pecado. Amém? Uma segunda bênção que a justificação nos traz é a graça de Deus para o tempo presente. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, temos muitas coisas para enfrentar. A Bíblia diz que o pecado nos rodeia de perto. Então nós precisamos saber nos desviar do pecado. Nós precisamos triunfar sobre o pecado. E essa justificação de Deus para a nossa vida nos traz esse triunfo, nos dá condições suficientes para vencermos o pecado e a tentação que tão de perto nos rodeia. A graça de Deus é suficiente para nós. Ela é um poder especial da parte de Deus sobre as nossas vidas que dá condição de vencer as tentações. Amém? Outra coisa que essa justificação, bênção da justificação traz para nós
as vitórias sobre as dificuldades do dia a dia. Porque dificuldades todos passam, não é? Enquanto nós estivermos, Jesus nos preveniu, no mundo tereis aflições. Então elas vêm sobre qualquer um de nós. E nós, como cristãos, não estamos isentos, não é? Deus nos livra de muitas coisas, mas não estamos 100% isentos de passar por alguma dificuldade ou alguma provação. Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, chamado por Deus, pregador do evangelho. Mas um momento na vida de Paulo, ele sentia um espinho na sua carne. E ele já tinha orado diversas vezes ao Senhor, pedindo que Deus tirasse aquele espinho. E a resposta de Deus para Paulo, nós vemos que Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essa graça de Deus na nossa vida, ela nos aperfeiçoa, ela nos condiciona, ela nos ajuda a vencer as dificuldades. Muitas vezes Deus não tira a luta, não tira a prova. Daniel não foi livrado de entrar na cova dos leões, mas Deus estava com ele na cova dos leões e lhe deu vitória sobre aquela dificuldade. E terceiro e último comentário que eu quero fazer acerca das bênçãos que vêm sobre a nossa vida é a glória de Deus para nós, uma glória para o futuro. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz que, porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, quando ele fala dessa casa terrestre, este tabernáculo, ele está falando do nosso corpo. Um dia todos nós, essa casa vai se desfazer, né? E vamos entrar nas regiões celestes, vamos entrar na presença do nosso Deus. Ele diz, continuando o versículo, ele diz: nós temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus, preparada para nós. Esse corpo glorioso que nós vamos receber é consequência dessa justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 3, quero deixar este último versículo para nós nesta tarde. Ele diz, no capítulo 3, o versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Seremos semelhantes ao Senhor, teremos o corpo glorioso, igual ao de Jesus. E este é mais um dos benefícios, mais uma das bênçãos que nós alcançamos por causa dessa justificação pela fé que alcançamos em Cristo Jesus. E eu convido você, amigo, que tem ouvido esta palavra, se você não fez essa confissão do Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como aquele teu perdoador, para te justificar diante de Deus, eu convido para que nesta tarde você pondere, pense bem, porque os dias são maus, são difíceis, Jesus está para voltar e a oportunidade, ela pode não retornar para você, mas em nome de Jesus, aproveite a oportunidade, aceite-o como seu Salvador e passe a ter essa viva esperança em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esta justificação que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós, com os nossos méritos, nossa capacidade, nossa inteligência, nossa força, o que for, não teríamos condições, Senhor. Não alcançaríamos a salvação por méritos pessoais. Obrigada por Jesus que veio, pagou o preço, nos resgatou, nos reconciliou contigo e nos deu esta viva esperança no Senhor. Eu te agradeço e eu peço que as pessoas que estão do outro lado deste microfone, estão ouvindo esta programação, que estão acompanhando esta palavra, que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo,
possa ter falado ao coração deste amigo, desta amiga, e tenha trazido ao seu coração, à sua consciência, a necessidade, a compreensão da necessidade que todos têm de ter o Senhor Jesus nas suas vidas. Não há outro caminho que conduza o homem para os céus, senão o Senhor. Então, Deus, em Cristo Jesus, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, promova na vida dessas pessoas a oportunidade que eles possam confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Desliguei aí, viu? Já?